Uma mulher dá à luz a um bebê sem vida, mas sua sede insaciável por sangue o faz retornar do mundo dos mortos. E aí pessoal, aqui é o Node e hoje irei recapitular Grace de 2009. Preparem-se, é hora do recap. Madeline e seu marido Michael estão esperando um filho. Durante um almoço um pouco constrangedor com sua sogra Vivian, que tem uma certa repulsa pelo veganismo de sua nora, surgiu o assunto sobre quem iria realizar o parto do bebê. Madeline diz que irá procurar uma parteira de sua confiança, e sua sogra, que não possui um bom relacionamento com ela, não concorda com essa situação, prefere um médico especialista da família e que o parto fosse feito dentro de um hospital. O casal ainda não estava em concordância sobre qual era o melhor método. O Michael, mesmo que concordasse com a sua mãe, disse que estaria de mente aberta sobre a escolha da esposa, e juntos resolveram visitar o consultório da parteira. Ele conhece então a Patrícia, uma parteira renomada, antiga amiga de sua esposa e obstetra de formação, com características que agradam a Madeline, sendo bem adepta ao veganismo e procedimentos naturais para a realização do parto fora de hospitais. O que acaba convencendo Michael em seguir com o plano de usar os métodos alternativos da parteira. No decorrer da gestação de Madeline, ela tem constantemente assistido documentários sangrentos sobre o abate de animais. Ela mesmo diz que soa como um filme de terror para os veganos, mas seu contato com o sangue das carnes tem deixado ela bem desconfortável. Em uma noite jantando com seu marido, ela começou a ter fortes dores e eles precisaram correr para o hospital. Ao chegar lá, Vivian enviou um médico da família, Dr. Richard, para avaliar o caso. Ele queria de todas as maneiras induzir o parto da criança, dizendo que era uma situação de pré-eclâmpsia, afirmando ainda que haveriam sérios riscos se isso não fosse feito. Mas tanto Madeline como Michael não concordaram. O casal acionou rapidamente a Patrícia, que chegou por lá ordenando que não fosse feito nenhum procedimento em sua paciente. Ela disse ao médico de plantão que certamente as dores eram provenientes de cálculos biliares. Então, depois de alguns exames, Madeline foi liberada. Voltando para casa naquela mesma noite, o pior estava por acontecer. Os airbags do carro abriram com ele em movimento após um problema do sistema, causando um grave acidente para o casal. O Michael foi fatalmente ferido e morreu no local. Já sua esposa foi achada por um motorista, estava sangrando na região abdominal. Ela pediu então para que chamassem a Patrícia, sua parteira. Era inevitável, Madeline tinha perdido o bebê, mas ela não iria para o hospital. Patrícia sabia disso, mesmo tendo conhecimento que o bebê estava morto, ela esperaria ainda mais algumas semanas até o nascimento natural da criança. E então alguns dias se passaram, Madeline estava fazendo compras em uma loja e começou a se sentir mal novamente. Sua bolsa rompeu, liberando muito sangue devido a alguma complicação. Patrícia correu com suas assistentes para realizar o parto do bebê. Foi muito trabalhoso e doloroso para Madeline. Ao retirar o bebê, constatou-se a triste notícia: a garotinha estava de fato sem vida. Porém, Madeline insistiu em pegar seu bebê e colocá-lo para amamentar. E mesmo que ninguém pudesse acreditar, a bebê voltou estranhamente à vida, como se nada tivesse acontecido. Sua mãe então decidiu que a chamaria de Grace. Agora tudo parecia estar bem em casa. A Patrícia foi visitá-las e insistiu para Madeline que levasse Grace ao hospital para realizar alguns exames e descobrir o que houve com ela, se a bebê realmente estava bem, mas de nada adiantou. Mad continuava firme, ela não iria levar sua filha para médico algum. Mas o que antes poderia ser apenas um milagre começou a mudar de direção. Penteando os cabelos de Grace em um certo dia, sua mãe notou que saíam grandes tufos de sua cabeça. Durante a noite, uma mosca apareceu em volta de seu berço e conseguiu entrar dentro do nariz de sua filha. A Madeline até consegue matar o inseto, mas resolve colocar um mosquiteiro para proteger a sua filha. Só que algo chamou sua atenção.
ela sentiu um mau cheiro próximo do berço e percebeu que o gato de estimação tinha feito sujeira para fora da caixa de areia. Faz sentido pensar que o cheiro ruim estava vindo dali, porém ao voltar para o quarto para pegar a Grace, notou que na realidade o cheiro vinha do bebê. Mas vejam só, a fralda estava totalmente limpa, então talvez fosse melhor apenas dar um banho nela. Enquanto limpava calmamente Grace dentro da banheirinha, a água começou a ficar vermelha, muito sangue estava saindo de algum lugar. Ao levantá-la, Madeline pôde ver que havia uma ferida estranha em Grace, não sabia como aquilo surgiu repentinamente. A temperatura da bebê parecia ter subido em níveis altíssimos e ela não parecia estar nada bem. Madeline tenta ligar para Patrícia, mas não consegue falar com ela. E as moscas continuam aparecendo aos montes, o mosquiteiro está lotado, Grace parece atraí-las cada vez mais. Já no escritório de Patrícia, podemos descobrir uma situação. Ela está buscando um motorhome para comprar e fica olhando uma antiga foto dela com Madeline. Ela tem escondido o real motivo disso para sua assistente, que aparentemente também tem um relacionamento com ela. Grace tem piorado cada vez mais, não come nada, está rejeitando o leite de sua mãe, tem chorado o tempo todo. Uma certa noite, Madeline colocou mais uma vez Grace para ser amamentada e acabou pegando no sono. Ao acordar, notou que a bebê havia sugado seu sangue durante todo aquele tempo. Foi a única coisa que serviu como alimento para ela. Isso a faz ter uma ideia. Madeline foi até um supermercado e comprou diversas peças de carne. Em casa, despejou o sangue dos pacotes de carne dentro de uma mamadeira com a ajuda de um funil. E agora experimentou dar a mamadeira com sangue para Grace. Finalmente ela conseguiu achar algo que pudesse alimentar sua filha. Ao jogar os pedaços de carne que sobraram no latão de lixo, sentiu que estava sendo observada. Era Patrícia, que prontamente fugiu com seu carro. Porém Grace continuava a piorar. Dessa vez teve um ataque repentino e assustador. A cada noite que passava, coisas terríveis iam surgindo. Ao encontrar sua filha toda cheia de sangue no berço, Madeline não sabia de onde tinha vindo aquele sangue todo, até avistar um rato morto ao lado de Grace. Sim, ela estava se alimentando do sangue dele, provavelmente um rato trazido pelo gato de estimação, Jonesy. Algo realmente perturbador. Mas nada parecia abalar Madeline. Muito pelo contrário, ela tem deixado Grace se amamentar de seu sangue toda noite e por essa razão está ficando anêmica e fraca, tendo apagões constantes. Ela ainda tenta insistentemente pedir ajuda para Patrícia, mas toda vez que liga no seu consultório, a assistente diz que ela não está. Realmente, a assistente também está mentindo para Patrícia, não tem passado os recados de Madeline, certamente por ciúmes. Preocupada com sua neta, a Vivian decide pedir um favor ao Dr. Richard. Ela fala para que ele realize alguns exames em Madeline para declará-la incapaz de cuidar do bebê. O doutor então vai até a casa de Madeline e consegue conversar com ela por um tempo. Ele nota que ela está em estágio avançado de anemia, mas para ter certeza do tratamento, ela precisa ir até um hospital para realizar mais alguns exames, que poderiam ser um pouco intrusivos naquela situação. Mas Mad não está disposta a sair e quer fazer os exames por ali mesmo. Então o Dr. Richard mede seus batimentos, recolhe uma amostra de sangue e no momento que estava retirando um pouco de leite dela, ouviu o choro de Grace pela babá eletrônica. Ele questiona a mãe, dizendo que o bebê parece doente e continua insistindo que tem algo errado com a criança, e vai em direção ao quarto de Grace. No caminho, ele começa a discar em seu celular para chamar a Vivian imediatamente, mas Madeline não acerta com a garrafa de vidro na cabeça. O Dr. Richard tem uma queda feia e acaba morrendo na hora. Mad já não consegue pensar em mais nada a não ser alimentar Grace. Ela leva o corpo do médico para o banheiro, faz um corte com a tesoura no braço dele e começa a derramar o sangue dentro da mamadeira. Enquanto isso, a Vivian decide ir na casa da sua nora, pois acha que tem algo estranho acontecendo, afinal, ela não tem atendido mais as ligações.
Ao chegar por lá, encontra a porta aberta e entra na casa. Tenta algumas vezes chamar por Madeleine, que responde do segundo andar, enquanto ainda pensava como iria esconder aquela situação toda. Ela somente diz que está alimentando o bebê e pede para que Vivian faça um chá enquanto espera lá embaixo. A Vivian notou que aquele lugar não parecia normal. Haviam várias fitas lacrando as janelas e diversas louças sujas com resquícios de sangue, com misturas bem nojentas e estranhas na pia. Só que enquanto a Madeleine tentava desentupir o bico da mamadeira de sangue, acabou derrubando e quebrando o frasco inteiro. Então a Vivian tenta novamente subir para o andar de cima e ver o que estava acontecendo, mas Mad rapidamente se arruma e finge que estava saindo do banho. Enquanto conversam na cozinha, a avó insiste que quer ver sua neta pelo menos uma vez, mas sua mãe não permite, ela está irredutível. Ao caminhar em direção à porta para ir embora, a Vivian vê o celular do Dr. Richard quebrado no chão. Ela finge que precisa usar o banheiro da casa e utiliza um outro corredor para chegar até o quarto de Grace e pegá-la. Ela vê que realmente aquilo era um filme de terror completo, sangue por todo lado e o pior, encontra o Dr. Richard morto no banheiro. Quando Madeleine percebe que Vivian estava demorando, corre até o quarto de Grace e não encontra sua filha. Vivian tenta descer as escadas sem fazer barulho, mas inevitavelmente é descoberta e, carregando sua neta, ameaça Grace com um martelo que achou dentro do banheiro. Então ela ataca sua nora com fortes golpes em sua cabeça, derrubando-a no chão. Ela até pensou que havia matado a garota e ficou lamentando do lado do seu corpo. Entretanto, mesmo gravemente machucada e sem nenhuma força, Madeleine levantou e atacou Vivian no pescoço, abrindo um ferimento imenso nela. Vivian apenas encostou na parede e acabou agonizando até a morte. A Patrícia chega por lá e fica desesperada sem saber o que aconteceu por ali. Bem, algum tempo parece ter passado depois de todo aquele acontecimento terrível. A Patrícia aparece vestindo uma peruca loira e dirigindo aquele motorhome que ela estava planejando comprar. A surpresa é que Madeleine também está junto, as duas estão cuidando para que Grace continue se alimentando de sangue, mas algo ainda terrível estaria por vir. Mad avisa Patrícia que os dentes de Grace estão nascendo e revela que o seu seio está sendo comido pelo bebê. Isso mesmo, Grace começou a se alimentar da carne de sua mãe. E assim se encerra essa história tenebrosa de terror. E aí pessoal, o que vocês acham que Grace se tornará? Que tipo de criatura essa criança deve ser? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês na próxima recapitulação de terror. Até lá!